Olá, boa tarde. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui assistindo esse webinar, que vai falar de um tema extremamente importante, não só em tempos da pandemia, mas para todo o tempo das instituições filantrópicas. Quero também dizer que esses webinars fazem parte de uma programação da Universidade Corporativa do FONIF. A Universidade Corporativa do FONIF foi criada com o objetivo principal de capacitar, compartilhar conhecimento nas várias áreas, governança, captação de recursos, área de relatórios, contábil, financeira, enfim, tudo que possa contribuir e agregar valor, porque no setor nós temos pessoas altamente qualificadas e, com isso, com a Universidade Corporativa, nós vamos poder abrir esse espaço para podermos compartilhar esses conhecimentos, né? Esse webinário ele tem a proposta de ter, no máximo, 90 minutos de duração. Eu tenho certeza que o conteúdo é insuficiente, mas nós vamos seguir à risca esse tempo. No final, uns 5, 10 minutos antes de terminar, nós vamos abrir para considerações finais. As perguntas, né, nós não vamos identificar quem pergunta, até para poder ganhar agilidade. E também nós vamos ter que classificar algumas questões de forma que, na fluidez dos debates, a pergunta possa ser encaixada sem tirar o assunto que está em pauta no momento. Eu quero, de maneira muito especial, agradecer à BCR, que está apoiando. Eu tenho um carinho especial, a Márcia talvez conte por que é esse carinho, e agradecer à BCR, que está participando conosco como apoiadora, e também com a sua presidente, a Cher, que é a Márcia. Ela é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. E também temos aqui a presença da Júlia, que é diretora de Desenvolvimento Institucional da Santa Casa de São Paulo, nossa querida Santa Casa, centenária, para nos contar um pouco de como é o trabalho que ela realiza lá. Ela não pode deixar de nos contar como é que ela entrou nessa área. E eu não posso esquecer de perguntar para a Márcia como é que se faz para se associar à BCR. Então, vocês me ajudem a lembrar disso. Eu vou dar 12 minutos para a Márcia primeiro e, em seguida, para a Júlia. E vou tomar a liberdade de, à medida que os debates estão acontecendo, eu vou tomar a liberdade de dar um pitaco. E quero começar, antes da fala da Márcia, a dizer uma coisa que eu aprendi muito cedo, que o principal motivo pelo qual as pessoas não doam é porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, nós não sabemos pedir. Então, quero passar a palavra para a Márcia, para ela começar, e depois a Júlia. Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, tanto que nos veem como vocês que vão participar. Bom, Custódio, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o FONIF pelo esse convite, estar aqui com você, tendo essa conversa tão relevante, tão importante, de um assunto que nos é tão caro, que é a captação de recursos, e com a Júlia, aí, excelente profissional do nosso setor, que está fazendo maravilhas lá na Santa Casa. Então, vai ser uma honra dividir esse espaço com vocês e trocar ideias sobre a situação atual da captação de recursos e o que a gente pode pensar aí pelo futuro. Com a nossa conversa, eu pensei em dividir em 3 partezinhas um pouco o que eu vou falar. Eu vou apresentar a BCR só pela questão de que é uma organização focada em captação de recursos, então faz muito sentido a gente falar disso. Olhar um pouco para as doações que estão ocorrendo no tempo do Covid e talvez já colocar alguma pitada aí para as reflexões futuras, mas conforme for essa partezinha da reflexão futura, a gente pode fazer na discussão e no debate. Então, bom, a BCR é uma organização que foi fundada 20 anos atrás e o carinho especial do Custódio por ela é porque ele foi um dos fundadores. Então, é uma honra muito grande estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. O Custódio, mais um grupo de pessoas que atuavam nessa mobilização de recursos, na captação de recursos, sentiram a necessidade de criar uma organização que pensasse na profissionalização e na prática de captação de recursos e seu desenvolvimento aqui no Brasil. Então, foi assim, nesse contexto que a BCR surgiu há 20 anos atrás. E uma das primeiras ações que ela teve foi a construção do Código de Ética e Conduta para a Profissão. Então, como é que essa prática ela podia ser cada vez mais profissional, aí pensando na relação com o doador, o captador dentro da instituição, a sua forma de remuneração, questões de transparência, questões legais,
e também nessa parte, então, ética e da profissionalização disso. Então, esse foi um primeiro momento da BCR, muito lutando pela profissionalização. Então, o caminho natural dela foi realmente trabalhar a questão do conhecimento, ferramentas, instrumentos para captação de recursos. E tudo isso foi, vamos dizer assim, concretizado no que hoje a gente tem o Festival de Captação de Recursos da BCR, né, que é um grande evento, um dos maiores eventos da América Latina sobre captação de recursos. Esse ano acontece nos dias 29 e 30 de junho, então está logo aí, em 2 semanas, mas é um grande encontro onde tem muitos palestrantes. Esse ano a gente está com mais de 90 sessões em que os profissionais contam dos seus casos, das suas práticas, ferramentas. Então, tem uma série de fornecedores que vão lá expor os serviços que eles estão fazendo nessa área, que evoluiu muito nos últimos 20 anos, né, com especialidade em cada uma das formas e fontes de captação. Enfim, então é uma grande, a gente chama de festival porque é uma grande celebração da profissão mesmo, né? Com todas essas exposições de conteúdo. E esse ano ele vai ser totalmente online, pelas circunstâncias que a gente está vivendo, o que é uma vantagem. É desvantagem pela troca e calor humano, que hoje em dia a gente sente tanta falta, né? Mas é uma vantagem porque daí todas essas sessões as pessoas vão estar disponíveis para estar assistindo posteriormente ao festival. Então, se ela não quiser perder nadinha do que aconteceu, ela vai ter acesso a tudo. Então, a gente vê que isso é um grande presente para todo mundo que pratica a captação de recursos. E um terceiro momento da BCR, que é o mais atual, é que a gente entendeu que não basta só olhar para o captador de recursos, só profissionalização, mas também qual que é o ambiente que ele atua. Então, a BCR, nos últimos anos, entrou muito forte na parte de olhar a infraestrutura do setor e fazer com que ela melhore, isso através de uma estratégia de advocacy. Advocacy é toda a prática de incidência política, ou seja, de mudar realmente a regulamentação do país ou então mobilizar a sociedade em pró da causa da captação de recursos. E a gente faz essas duas partes. Então, a gente tem uma incidência a nível do governo federal, com algumas temáticas e pautas que a gente está levando. A gente está, Custódio, a gente está reivindicando o CBO da profissão, tá? A gente deu entrada e estamos aguardando aí vamos ver, ele está devagar agora em tempos de Covid, mas isso é importante, o reconhecimento da profissão, né? Uma batalha nossa desde sempre, né? Mas também questões assim como o imposto sobre doação, ainda no Brasil se tem ITCMD, o que é um absurdo, né? Então, esse ano a senadora Mara Gabrilli apresentou uma PEC para terminar com o imposto sobre doações de interesse público, e a gente vai ver se vai avançar com isso, mas também a gente tem grandes mobilizações como do Dia de Doar, que é uma campanha que acontece em todo o Brasil para celebrar a doação, que é muito tocada por cada uma das organizações, das comunidades, que acontece na terça-feira após o Dia de Ação de Graças, esse ano no dia 2 de dezembro. Isso é uma grande festa. Uma das ações também que esse ano entrou nessa pauta de advocacy foi a criação mais recente que a gente fez do monitor de doações, das doações Covid, que a gente tem contabilizado aí o quanto de doações têm sido feitas para a pandemia, e isso através de tudo que é noticiado na mídia, é publicado. Então, o que a gente capturou até agora em doação, que foi de 5,6 bi de reais, a maior parte disso tem sido doado pelas empresas, né? Cerca de 83% desse valor, a maior parte disso tem sido doada pelas empresas, e a maior parte disso tem ido para todas as questões de saúde, para o enfrentamento da pandemia, né? A infraestrutura de saúde, EPIs, insumos, e 30% a gente calcula aí que tem sido mais para assistência social de famílias que estão em isolamento social, não conseguem manter a sua renda, então na parte de segurança alimentar e geração de renda. E o que a gente tem se surpreendido muito com pelo esse movimento que a gente está capturando, é que nessa fase de isolamento social, a gente tem visto que muitas organizações tiveram que rever seus planos, principalmente de captação de recursos, né? Muitos eventos que estavam sendo programados, muitas ações que estavam sendo feitas, elas tiveram que ser revistas. E aí uma migração muito grande para a tecnologia de informação. Então, nesse monitor, a gente tem
vem acompanhando mais de 400 campanhas. A gente está monitorando 449 campanhas online de arrecadação de recursos e mais de 120 lives já aconteceram. Ou seja, todos aqueles eventos de captação de recursos que aconteciam de forma presencial, a gente está vendo isso tudo migrar para a parte da internet, aí mobilizando artistas, empresas, enfim, e doações para as organizações. E é uma mobilização bastante expressiva, um número muito grande de doadores também que vem apoiando tudo isso, né? Então, por um lado, a gente vê uma... O tempo está esgotando, você tem mais alguns segundos só. Tá bom, então eu vou terminar aqui, daí eu deixo a parte do futuro para depois a gente debater, tá? Então, o que a gente está vendo nesse momento é uma grande mobilização em torno das causas, né, que tem a ver com a pandemia, ou seja, a saúde é sempre uma causa que o doador tem um apelo muito grande, porque afinal de contas salva vidas, mas ao mesmo tempo, o que a gente está vendo é que as organizações, e que eu acho que isso que é interessante também a gente abordar, que não estão atuando na linha de frente dessa temática, seja com a população de baixa renda, seja com o setor saúde, elas estão sofrendo um retraimento das doações por conta de não poder até praticar suas atividades e sua captação de recursos. Então, acho que esse é o grande dilema que a gente tem nesse momento. Tá certo. Obrigado, Márcia. Eu queria só fazer um comentário rápido. Quando nós trabalhamos na Lei Rouanet de Educação, que está com o deputado Eduardo Barbosa, nós demos uma pesquisada pelo mundo como é que era a legislação. E a informação que eu recebi é o seguinte: o sistema do marco legal da legislação no Brasil é único no mundo, porque também não tem sentido. Nós temos, para poder ter incentivos, nós temos que ter uma Lei Rouanet de cultura, não temos de educação, não temos de saúde. Então, é uma coisa esquisita. E tem outra, o pior ainda é que, além de nós não termos incentivos que incentivem as pessoas a doarem, o Brasil tem penalidades. Quer dizer, ele tem impostos para as pessoas que doam. Então, eu acho que quem puder precisa prestigiar realmente essas ações no Legislativo, que está com a senadora Mara Gabrilli, de forma que tem que extinguir com isso, não é verdade? Então, eu queria pedir para a Júlia falar um pouquinho. Eu gostaria, Júlia, que você pudesse falar um pouquinho como é que você, se der o tempo, né, você entrou nesse assunto de captação de recursos. Bom, uma boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Custódio, obrigada, Márcia, obrigada pela oportunidade, mas eu iniciei a minha trajetória na educação, um pouco diferente, né? Eu era diretora de uma unidade educacional de uma organização do terceiro setor e que era muito frágil. As crianças tinham uma série de demandas, necessidades, e eu comecei a fazer projetos e buscar iniciativas locais, com os empresários, com a própria comunidade, que pudesse melhorar. No final, eu saí de lá, eu brinco que virou uma escola particular, né? E eu saí porque a presidente, então, vem desse trabalho, me convidou para abrir a área de captação de recursos dessa organização e para fazer esses projetos para as 25 unidades, né, que a instituição administrava. Então, eu saí com esse desafio da educação para a captação de recursos, de um ato que eu queria mudar uma unidade, queria trazer melhores condições para aquela unidade, e comecei a buscar formação, cursos e entender melhor esse processo para trazer esse benefício para as outras unidades, né? Não foi fácil, é uma profissão desafiadora, né? Porque nós recebemos muitos nãos, mas o sim compensa muito, né? E o que faz para mim a diferença é que eu tenho hoje a oportunidade de estar num trabalho que eu ajudo o próximo, né? Então, tudo aquilo que eu faço se reverte em ações para o próximo, né? Em melhorar a condição de vida daquelas pessoas. Então, para mim, essa é realmente a maior motivação. E aí, começando nisso, passaram-se 16 anos, né? Fiquei 6 anos nesse local, saí, fui para uma outra organização com projetos no Nordeste, fiquei quase 9 anos, quando vim para a Santa Casa de São Paulo, com uma missão de organizar a área de captação de recursos,
um desafio intenso, porque a Santa Casa acabava de passar por um processo de reestruturação organizacional, sem recursos para investir na captação de recursos, apesar de precisar dos recursos, não tínhamos, né, um orçamento para isso. Então, quando eu cheguei aqui, me deparei com todo esse cenário, com uma comunicação bastante fragilizada, e tive que ali definir e priorizar o que era essencial, o que demandava menor investimento para poder começar. Então, comecei pela área de comunicação, porque eu entendo que se a gente não comunica, como a Márcia muito bem colocou, se nós, o custódio no início, se nós não comunicamos e não pedimos, como é que as pessoas vão ajudar, né? Então, começamos a estruturar toda a área de comunicação. A Santa Casa, na ocasião, tinha mais de 50 sites, então ficava difícil identificar qual era o canal oficial, né? Eram mais de 60 páginas nas redes sociais. Então, o primeiro passo foi fazer todo esse alinhamento de comunicação, transformar isso num único canal para que as pessoas pudessem ter essa referência do que é, apesar de ser uma instituição centenária, como o Custódio bem colocou, mas você precisa trazer atualizações, não é, do que está acontecendo na sua instituição. E nesse momento eu contei muito com a ajuda de todos os profissionais aqui, os médicos que se colocaram à disposição de elaborar conteúdos, de participar de todo esse movimento. Então, reorganizamos aí toda a comunicação, tudo internamente, né? Com pouquíssimo custo, porque nós não tínhamos receita, então fizemos um novo site com ferramentas internas, enfim, todo esse desenho com a estrutura interna. E a partir daí, junto, né, com a comunicação, escolher as áreas que demandavam um menor investimento, né? Então, foi quando eu retomei a atividade aqui das emendas parlamentares, os projetos, né? Então, comecei a perceber que as pessoas queriam direcionar, as empresas queriam direcionar seu recurso, mas saber a finalidade, ter um objetivo concreto, que aquilo não entre no volume, na contabilidade da instituição e não se perca ali. Então, eu doei 100 mil, qual é o objetivo desses 100 mil? Então, nós começamos a construir esses projetos também em parceria com a área médica, reestruturamos a área da nota fiscal paulista, que nessa ocasião já estava deficitária, então a equipe não trazia os recursos necessários, né? E toda a parte da estruturação da área de pessoa física, né? Que eram todos feitos controles manuais. Eu falei, como é que a gente vai buscar novos doadores sem gestão, né? Então, conversei com a TI, começamos a desenhar um sistema de gestão para controle desses doadores, fizemos todo esse planejamento, o sistema nasceu ano passado, é um trabalho longo, né? Não é um trabalho que foi do dia para a noite, mas que nasceu e nós começamos a fazer essa gestão com o financeiro, essa gestão de todo esse volume captado. Aumentamos o volume das receitas em emenda parlamentares, esses de 2017 a 2019, chegamos aí a 46 milhões, não tivemos um volume maior, porque infelizmente em 2018 perdemos o SEBAS, isso nos trouxe um impacto gigantesco na captação, né? Perdemos os SEBAS por conta de uma atividade da educação, né? Educação que representa menos de 1% das nossas atividades, né? Tentamos N acordos com o Ministério da Educação, estamos ainda nessas tratativas, mas todos que são do terceiro setor sabem o desafio que é captar sem SEBAS, né? Mas nós não desistimos, continuamos trabalhando os projetos, não só os projetos diretos, mas também os projetos incentivados, Pronas e Pronom. Então, esse é o terceiro ano que nós conseguimos aprovar projetos com Pronas e Pronom, que permitem melhorias importantes, né? Quem está dentro do hospital sabe como esses projetos podem contribuir, e é um recurso 100% incentivado, né?
Então, mesmo não tendo SEBAS, nós continuamos movimentando, mas sim, o SEBAS nos traz uma penalização muito grande, né, na entrada desses recursos. E agora falando um pouco sobre a captação no tempo aí durante a pandemia, né? Acho que nenhum de nós estávamos preparados para enfrentar esse momento da pandemia. Quando no início de março tudo começou, nós não tínhamos campanha, não tínhamos nenhum projeto, tínhamos direcionado 10 leitos para o atendimento do paciente COVID. Na próxima, até o final do mês, nós vamos ter cerca de 150 leitos, né, com reformas da iniciativa privada, mas começamos muito pequenos, né, e o número foi crescendo a cada semana, e começamos, sim, a receber algumas empresas e as pessoas nos procurando para ajudar. Foi quando eu falei, não, temos que criar uma campanha, e sentei, reuni a equipe, imediatamente fizemos o desenho, um conceito de uma nova campanha, pedi ajuda de uma agência de publicidade pro bono, a Berg Toledo, que doou aí o seu tempo para nos ajudar nesse direcionamento. Tivemos uma outra pessoa bastante querida, um ex-presidente da OAB, o Marcos da Costa, que fez todo um movimento com artistas, com personalidades, com teatro municipal, para levar campanhas e vídeos para a imprensa, não é? Então, isso também fez uma grande mobilização com as pessoas, com pessoa física. Então, impulsionamos todo esse material nas redes sociais, esse material foi para a mídia, o que fez essa grande promoção de imagem, vejam, de forma totalmente voluntária, né? Esses anjos apareceram e nos ajudando durante essa campanha, e fizemos os projetos. Acho que esse foi um passo bastante assertivo, né? A diretoria médica e administrativa reuniu todas as necessidades do hospital. O que o hospital precisa para atender a Covid? O que ele precisa de medicamento, o que ele precisa de reforma, o que ele precisa de equipamento. Então, eu tinha ali 5, 6 planilhas e 5, 6 desenhos de projeto, e com esses projetos nós começamos a buscar as empresas para poder aportá-los, né? Então, nós tivemos os dois movimentos, as empresas que chegaram e já encontravam esses projetos, mas nós também fomos acompanhando no mercado essas empresas que a Márcia bem colocou, que estavam já fazendo seus investimentos para que pudessem nos ajudar. Então, houve todo esse movimento, e o mais importante, não foi um movimento único, solitário da captação de recursos, né? Toda a diretoria da instituição se envolveu, os médicos, colaboradores, o provedor, né, que acionou as empresas, o seu relacionamento, para que trazíamos contatos para a captação, para que a gente pudesse buscar. Então, vejam, nós tivemos aí três grandes movimentos, que foi o movimento das empresas que chegaram, o movimento de a instituição buscando essas empresas, e o terceiro, essa indicação de todo o grupo interno que também se mobilizou. Então, todos tornaram-se aqui captadores de recursos durante a pandemia. Isso foi um ganho incrível, né, para a Santa Casa, que permitiu os resultados que nós temos hoje, 145 quartos reformados, troca de equipamentos, alteração de camas, uma nova Santa Casa, né? Então, mas não foi fácil, houve um esforço conjunto, a campanha de captação de recursos que nasce de uma forma muito rápida, muito eficiente para se comunicar com a sociedade, para que a gente pudesse aí ter todo esse êxito nesse movimento de captação de recursos durante a pandemia. Acho que eu já estou no meu tempo, né? Tá, você é pontual. Olha, eu prometi que não ia identificar as perguntas, mas eu quero cumprimentar todas as pessoas, muitas queridas. Eu não vi a relação dos inscritos, mas eu tenho certeza que esse mundo nosso dos captadores é muito pequeno. Mas eu quero dizer de que eu vi o Lívio, que perguntou, e vi o Michel. Conheço o Michel lá de trás, né?
Mas o Michel fez uma colocação que ele fala sobre o modelo americano. Na verdade, é isso mesmo, não tem sentido, porque lá nos Estados Unidos a organização ela é elegível para receber doações e quem doa recebe o benefício. E não é uma lei específica que identifica qual é o setor ou qual é a empresa, tá certo? Mas precisaria fazer uma revolução. E infelizmente, também é uma questão muito de mentalidade. Eu vou perguntar para vocês duas em um instante, já vão pensando, se é uma questão de cultura no Brasil de doação. Mas eu queria fazer algumas observações, né? Há uma pergunta aqui que fala do SEBAS, né? Mas eu quero recomendar, nós fizemos há uns 10 dias atrás um webinar sobre o assunto da DIN 2028. O tempo não nos permite falar sobre isso, mas eu recomendo que dê uma olhada nisso. Mas eu acho que o setor das filantrópicas precisa estar muito junto. Nós vamos começar agora uma campanha, né, protegendo aqueles quem nós ajudamos, né? Não me lembro bem do título, né? Mas nós precisamos estar juntos. Nós estamos no Brasil há 500 anos. Alguém fez um comentário aí, a Júlia fez um comentário sobre a participação e envolvimento de todos. Eu quero dizer que o Departamento de Captação de Recursos, que eu mudei o nome, porque eu uma vez liguei para o nosso departamento e alguém atendeu, bom dia, aqui é do Departamento de Captação de Recursos. Eu já enfiei a mão no bolso, falei, poxa, vamos pedir dinheiro para mim. Aí nós mudamos o nome, colocamos Departamento de Desenvolvimento. Na verdade, era um departamento de captação de recursos. Mas eu aprendi uma frase que define muito bem o que a Júlia falou. Ela falou do envolvimento dos médicos e dos dirigentes. O departamento de captação de recursos não é toda a organização, mas toda a organização é o departamento de captação de recursos. O dia que nós conseguirmos o envolvimento da telefonista, da pessoa que nos ajuda na limpeza, da secretaria, todos pensando em ajudar aqueles que mais precisam, né? Então, é isso, quer dizer, esse envolvimento, tem uma pergunta aqui, como é que estruturou a busca ativa de novas parcerias, né? Eu acho que o que proporciona é esse envolvimento mágico. E quero dizer mais uma coisa, hein? Uma vez eu vi uma pesquisa na revista Abril, né, que dizia o seguinte, 60 e poucos % das pessoas são infelizes na profissão que elas trabalham. Mas eu posso dizer a vocês que você ajudar o próximo, você tem uma profissão onde você tem uma remuneração e a sua função é ajudar o próximo, eu posso te garantir que você vai ser muito feliz. Depois também vou pedir para a Márcia falar um pouquinho da profissionalização. E quero dizer também, e concluir com a pergunta para vocês duas, aí vocês veem como é que vocês querem colocar. Uma vez fui perguntado, agora recentemente, por uma repórter, que me perguntou o seguinte, olha, a questão de doação no Brasil é uma questão cultural, né? Nós estamos vendo agora um volume de doações gigantesco. Primeiro, o Brasil nunca controlou o volume de doações. Nos Estados Unidos, eles têm estatística por município, por estado, por região, e aqui no Brasil nós não tínhamos. A BCR foi a primeira a fazer isso, né? Mas a pergunta é, isso é uma questão por causa da pandemia, certo? Ou é uma coisa que sempre existiu e nós não percebemos, né? Aí coloco a pergunta para a Márcia e para a Júlia aí, para poderem fazer as considerações. Bom, eu posso começar aqui fazendo algumas reflexões, né, Custódio? Acho que isso é um tema muito bom para se debater. Acho que o que a gente está vendo é que existe a solidariedade como um valor para a sociedade brasileira. Agora, se ela vai ser manifestada ou não através da doação, aí a gente depende de alguns elementos. Hoje, no momento de uma pandemia, a sensibilização das pessoas, ela é todos os dias, se duvidar, 24 horas por dia, porque está na mídia, a
a situação é bastante democrática, afeta todo mundo. Quer dizer, estamos todos nós tendo que mudar nosso cotidiano por questão do que está acontecendo. E realmente a saúde é uma causa muito mobilizadora. Agora, a doação só acontece se você dá oportunidade, se você cria os canais, se você faz o pedido, se você tem o instrumento, se você tem o veículo, senão ela não acontece de forma espontânea. Assim, até tem o que a gente vê que as pessoas até estão buscando aonde fazer a sua contribuição. Porém, isso não é o natural. Né? O que a gente vê é que se não houver o pedido, como você mesmo disse, se não houver o pedido, não vai ter a doação. Então, realmente, assim, as pessoas ficam falando assim, será que esse é o grande momento de que vai mudar a chavinha, né? De que seremos um país mais doador? Olha, pode acontecer, porque a gente está vendo realmente um engajamento expressivo de instituições chaves e de pessoas chaves. E uma vez que você se engaje, que você tem essa sensação que você falou, né, de se envolver com a doação e ajudar o próximo, você fica mais suscetível. Mas isso só vai ocorrer se as organizações tiverem a sua estrutura de captação para manter a solicitação e fazer a jornada do doador, ou seja, fazer com que esse doador, que partiu do impulso aqui, ele se torne recorrente e se torne passa a ser um hábito e não uma questão isolada, né? Tem algumas pesquisas, né? Tem o World Giving Index, que é o índice de solidariedade que é publicado pela CAF e pelo IDES aqui no Brasil, que ele mede esses 3 comportamentos de solidariedade, que é a doação a organizações, ajuda estranho e voluntariado. Aqui no Brasil, a gente está numa posição vergonhosa que eu já nem sei mais, passou do índice de 100, a gente está abaixo da posição 100 lá nos países, mas é mais ou menos 1/4 da população, às vezes chega a 1/5, ou seja, vai caindo às vezes, de que doa, ou pelo menos fala que doa para uma instituição nos últimos 12 meses. Ou seja, tem uma partezinha. Mas eu acho que depende da infraestrutura de captação. E eu não estou vendendo meu peixe, não, mas é que isso é coisa. Tá bom. Não, eu vou ver se a Júlia quer fazer alguns comentários, mas o que eu sei é que quando há um cataclisma, uma situação de desastre, há uma tendência mundial da sociedade se mobilizar para poder ajudar, porque ela se vê também na iminência, no perigo, ela vê que ela também pode ser vítima. Então, essa é uma tendência. E a pergunta é, por que uns captam e outros não captam? E quero dizer o seguinte, a criança pequena, quando ele vai pedir para o pai algumas coisas e para a mãe outras coisas. Por que ele não pede para o pai aquilo que ele pede para a mãe? Porque ele sabe que a mãe vai dar e o pai não vai dar. O que eu quero dizer é de que, eu falei, o grande motivo pelo qual as pessoas não doam é porque nós não pedimos. E quando pedimos, não sabemos pedir. E não é só pedir, é o que pedir. Você precisa ter um projeto estruturado, você precisa ter credibilidade, você precisa mostrar que as pessoas que estão dando o dinheiro, elas estão dando para uma instituição séria, que prestará contas, que mostrará os dados da sua captação. Então, e também você precisa, de alguma maneira, como foi falado da Júlia, você precisa ter uma comunicação. E aqueles que querem aprender a captar, além de desculpe fazer a propaganda aqui, além de se afiliar à BCR, né? Porque é o caminho e é uma profissão linda, eu quero dizer de que, se você quer aprender a captar, eu aprendi isso com esqueci o nome dela agora, acho que é a Márcia, que era da GV. A Célia Cruz. A Célia. Você tem que começar a doar. Se você acredita na causa, a forma de você demonstrar que você acredita é você doando para a causa que você está pedindo para fazer a doação. E quero dizer mais a vocês, se vocês olharem as comunicações, você olha Médicos Sem Fronteira, o que normalmente aparece? Uma criança. Você pega Greenpeace, você pega Cruz Vermelha, normalmente são crianças.
porque é uma técnica de comunicação. Por quê? As crianças despertam mais a sensibilidade. E a outra coisa também é o sentido de urgência. Não é para você doar amanhã, é para você doar agora. E isso é o motivador, porque se a pessoa recebeu a comunicação, teve impacto da comunicação, fala, não, você imprime o boleto, né? Se é comigo, já está fora, a impressora não funciona, eu imprimo o boleto e amanhã já é outra coisa. O que eu quero dizer é que, para isso, não é uma coisa amadorística, tá certo? Você precisa ter o que pedir, para quem pedir, e se você não conhece, tem alguém que está envolvido que conhece e que vai pedir e vai ter muito mais êxito do que você pedindo, tá certo? Então, a cultura, né? E tem outra coisa, tem as motivações para doar. Tem pessoas que doam por uma questão de sentimento de culpa. O camarada, não sei se Alfred Nobel, né, fez o prêmio Nobel porque ele tinha um sentimento de culpa, porque muita gente morreu no uso do dinamite. Eu não sei, mas muitas vezes é um motivador para a doação. A religião, né, algumas religiões são motivadoras para a doação, né? Por uma questão de afinidade, a pessoa teve um problema na vida, ela entende melhor aquele problema. Mas, para isso, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer o doador. Quem é o teu potencial doador? E outra, qual é o tamanho que você pode pedir a doação para ele? Percebe? Isso tem uma cientificidade. Porque se eu pedir R$100 para quem pode me dar 1.000, eu perdi uma grande oportunidade. Mas se eu pedir R$1.000 para quem pode doar 100, eu perdi o 100, porque ele também não vai me doar o 100. Percebe? Então, há um conhecimento teórico e prático para você poder atingir os seus objetivos de doação, por mais óbvios que eles sejam, por mais urgentes, por mais necessários que eles sejam. Você precisa comunicar para que a pessoa seja atingida no seu coração. E quero concluir o seguinte, 12% das pessoas, a única pesquisa que eu conheço é uma americana que fala que somente 12% das pessoas doam porque tem algum incentivo fiscal. As outras 88% doam por alguma razão. E quero dizer que a razão pelo qual as pessoas doam é pela causa. Na hora que ela tiver contato com a causa, você pode não ter os recursos financeiros dela, mas você pode ter a coisa mais importante. Você tem a credibilidade dela e você tem o trabalho voluntário dela. E o trabalho voluntário pode significar tudo, né? Então, desculpe, Júlia, é que eu quis aproveitar o gancho aí, mas se você quer fazer algum comentário desse negócio da cultura de doar, ou colocar alguma coisa lá na Santa Casa, a estrutura... Eu quero só complementar, Custódio, que você falou tudo, né? Acho que é isso mesmo. Nós aqui na Santa Casa, desde o início da pandemia, nós decidimos publicar no nosso site, 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, a gente atualiza o montante dos valores doados, tá? E a gente colocou como é que esse valor está sendo utilizado. Se é para compra de EPIs, então a gente faz um quadro resumo e ao lado um quadro de tudo aquilo que a Santa Casa tem recebido, né? Isso tem impulsionado, evidente, novas doações, porque as pessoas veem, né, a importância desse recurso, então voltam a doar. Então, a transparência, a prestação de contas é de fundamental importância, e eu acho que a gente deve atingir um patamar agora pós-pandemia, que é a desburocratização das doações para as empresas, né? Eu acho que todos aqui que são do setor sabem o quanto nós enfrentávamos de burocracia para as empresas doarem, né? Então, acho que pode ser um ganho pós-pandemia, todo esse processo de desburocratização, né? De você ter um bom projeto, da empresa aportar aquele recurso sem um incentivo fiscal, que foi o que aconteceu agora durante a pandemia. Então, eu sigo confiante que nós vamos ter esse progresso pós-pandemia. Olha, eu me lembrei aqui o seguinte, que do que eu mencionei, de que as pessoas precisam estar envolvidas na doação, né? A Universidade de Monterrey é um exemplo muito legal de captação de recursos para instituições de ensino. Eles captaram 30 milhões de dólares. Você fala, bom, mas isso é lá, é no México, veja no México.
mas eles aprenderam com os americanos. E o que eu quero dizer é de que eles foram pedir para um grande laboratório que eles iam montar, eles andaram pedindo ao redor do mundo, para fundos internacionais e tudo. Aí um fundo alemão falou, não, tudo bem, esse projeto está alinhado com a nossa missão, nós vamos doar. E queremos saber quanto é que a diretoria está doando para esse projeto que vocês acreditam tanto. E a Universidade de Monterrey, a diretoria não estava doando 1 centavo. Então, você percebe, as coisas são óbvias, mas as pessoas têm que se envolver com tudo, com o coração e com o cheque ou com a transferência, né? Eu estou sendo alertado aqui, numa das perguntas aqui, que fala sobre gratidão, certo? Que a gente tem que agradecer rápido, e se a doação é elevada, não é, às vezes, a Júlia quem vai agradecer. Se a doação for muito elevada, é o provedor que tem que agradecer, é o presidente que tem que agradecer. E agradecer logo. Eu acho que agradecer, a gratidão, vale para nós na vida inteira. Se alguém te fizer um favor e deu certo ou não deu certo, agradeça logo, rapidamente, porque todo mundo gosta de ajudar as pessoas que são gratas, não gosta de ajudar as pessoas que se esquecem de que você deu a mão. Então, eu quero só fazer um comentário sobre esse assunto do SEBAS. Eu concordo com o Beto, que falei que não ia dizer os nomes, né? Mas é inacreditável como é que, por exemplo, uma Santa Casa, que tem um trabalho gigantesco para ajudar pessoas, certo? Tudo bem, todo mundo legal, as coisas têm que ser certas, mas tem que haver um nível de tolerância. Quer dizer, você não pode, por causa de 1%, você prejudicar 99%, e no final você está prejudicando as pessoas que mais precisam. E quero perguntar aí para Márcia o que ela acha desse assunto. Parece que teve umas fraudes aí na internet também, e falar um pouquinho sobre a profissionalização. Como é que é? Porque aqui no Brasil não tem o profissional de captação de recursos, né? Eu me lembro quando nós montamos o Código de Ética, que é um tema bastante complicado, né? Nós não teremos tempo, é que no Código de Ética da BCR está dizendo lá, não, o captador não pode receber comissão. Eu falava, como? Eu não posso pagar o captador, né? Então, acho que, Márcia, se você puder rapidamente falar sobre esses 3 pontos aí, eu te agradeço, né? Tá, vamos lá. Eu acho que eles se casam aí, Custódio. O que a gente tem visto é um avanço na profissionalização, mas de novo, é como o Brasil desigual. Então, a mesma desigualdade que você tem no Brasil, você tem também o que reflete nas organizações. Então, vocês têm organizações com grande estrutura de captação, bastante profissionalizada, então você tem até a figura de um departamento, onde dentro desse departamento você tem profissionais atuando para captação de diferentes fontes. Então tem um especialista em captação com indivíduos, tem um especialista com captação de empresas, outros que trabalham com incentivos fiscais, enfim, e assim vai. Porque hoje, o que você tem aqui no Brasil, e até como você estava falando, pela própria legislação maluca que a gente tem de incentivos fiscais, exige então, do profissional, de quem trabalha na captação de recursos, entender essas nuances para poder desenvolver os seus projetos alinhados com cada um do perfil da fonte que você está captando. Então, hoje, assim, se tem um avanço muito grande em tecnologia, prática, informação, todo esse know-how de fazer cada uma dessas fontes. De trabalhar nisso. Então, você tem profissionais especializados, você tem consultores especializados nessa área que dão assistência às organizações, mas isso às vezes só é acessível para um nível de estrutura ou de organização que realmente consegue dar conta de ter isso, né? Então, você mencionou algumas delas, que são as internacionais, eu acho que as grandes organizações que tem aí, então, tem hospitais que têm grandes departamentos e grande captação com indivíduos, por exemplo, enfim. Então, você tem isso acontecendo num grupo
vamos dizer assim, numa parcela muito específica das organizações. Mas tem muitas das pequenas ou das médias organizações que ainda dependem dos seus dirigentes, do seu conselho, de um grupo de voluntários que vão auxiliar nesse processo de captação. E aí, o conhecimento e o entendimento do setor é fundamental. Então, a profissionalização é exata, porque as pessoas realmente elas pensam que é só ir lá e falar assim, olha, dá um recurso, e não é, a Júlia falou aí um ponto extremamente importante, né? A gente está tendo muita confiança no processo do Covid de doação, porque a doação está tendo que ser rápida para chegar, para ela fazer diferença na área de saúde, ela tem que vir rápida para se transformar em benefício social rapidinho, ou seja, na infraestrutura, na compra do equipamento, na compra do EPI, enfim. Só que, então, tem muito impulso, eles estão bypassing, né? Estão pulando etapas do compliance que as empresas têm, que são bastante rigorosas, ou seja, ele está confiando, a confiança tá grande, né? Então, se você não fizer o cultivo de uma forma adequada ou ser transparente, você vai perder todo esse processo ou mais, né? Denegrir sua imagem, o que a gente não quer, porque é ruim para o setor como um todo. E não é à toa que o Festival ABCR está com 90 sessões. Que é porque tem muito assunto, né, Custódio? Então, a cada uma dessas frentes tem realmente uma técnica, uma expertise, tem um caso e tudo mais. Então, a gente tem 7 trilhas no festival que vai de captação com indivíduos de alto poder aquisitivo, ou pessoa física, ou empresa, ou com incentivo, e assim, pá. Então, quer dizer, é um universo muito grande, que realmente não dá para ser feito por amador. É muito importante que seja profissional, porque é um processo de confiança, é um desenvolvimento de relacionamento. Você precisa fazer bem feito, não dá para ter aventureiro praticando no nosso setor. E aí onde que eu chego às questões das fraudes, né? Porque o que você está vendo? A gente acabou de emitir um alerta que tinha pessoas mal intencionadas. No Brasil, hoje estava na manchete do Estadão, que aumentaram as fraudes na internet nesse período de pandemia. E os eventos de captação de recursos online não iam ficar de fora. Então, muitas dessas lives estão usando QR Codes de doação, e aí a gente ficou sabendo em uma delas em que esse QR Code que aparecia, quer dizer, tinha uma máscara que vinha na frente de um dos canais que estava para assistir essa live, e que era um QR Code que não era que é recurso para a organização, era falso, né? Então, quer dizer, você tem que realmente ser profissional, ter uma equipe olhando para isso, ou ter profissionais olhando para isso, para evitar esses processos, essa fraude, poder agir de forma correta, né? Então, não dá para ser amador na captação, que você vai fazer mais mal para a organização do que bem para ela, né? Então, acho que de uma forma bastante resumida, é um pouco essa visão que a gente tem. Júlia, uma das perguntas aqui é como foram estruturadas as ações da Santa Casa na busca ativa de novas parcerias. Se você puder falar um pouquinho disso, eu sei que tangencialmente você, de alguma maneira, já falou, mas especificamente de como é que você estruturou isso daí. E depois eu quero falar um pouquinho sobre uma pergunta de causa e projeto. Então, inicialmente, a primeira atitude que nós tivemos foi definir as prioridades, né? Então, nós criamos um comitê de captação de recursos, ao qual eu sou responsável, mas participa a superintendente, o diretor de operações de saúde, que são os diretores médicos, diretora de suprimentos, né, que é a pessoa que está na ponta e entende as necessidades da operação, financeiro e auditoria interna. Então, criamos esse comitê logo na primeira semana da pandemia. Esse comitê se reúne uma vez por semana, e aí nessas reuniões eram definidas as prioridades de projetos. Com esses projetos em mãos, isso vinha para a área de captação de recursos e também para os diretores e para todos os envolvidos, o próprio provedor que foi buscar recurso com os contatos nas empresas, os diretores médicos, enfim, toda a equipe aí da Santa Casa que se envolveu. E a nossa meta era trabalhar todos esses projetos com os pedidos de doação. Então, nós tínhamos que eram as empresas que chegavam e já encontravam esses projetos. Eu quero te doar EPI. Qual é o EPI que você mais precisa? Eu já tinha uma lista formatada com a quantidade de consumo mês de cada um dos EPIs e o top 10, né? Então, já estava elencado
os 10 itens mais utilizados. As empresas que nós, então, buscamos no mercado, que são aquelas que nós fomos acompanhando com a imprensa, ou empresas que a gente já tinha tido aqui algum contato, seja por projeto incentivado ou visita. Então, nós retomamos todos os contatos com as empresas que passaram aqui pela Santa Casa no passado, e as que foram chegando. Nós tivemos aí o maior projeto, que foi o consórcio da Redditor, Qualicorp e Sul América, que reformou aqui 140, e Banco Safra, que reformou 145 leitos, né? Neste caso, eles nos procuraram, porque um dos médicos que lidera a operação conhecia a fragilidade das enfermarias, a necessidade de reforma, e trouxe toda essa equipe. Então, nós trabalhamos com as 3 frentes, com o receptivo e com um trabalho muito ativo mesmo, de pegar a lista de quem saiu na mídia, tal pessoa está doando álcool, precisamos de álcool. Íamos atrás dessa empresa para captar o álcool. Então, desde necessidades pontuais de EPIs até as necessidades de captação dos recursos dos projetos maiores para aquisição dos equipamentos, para a estrutura das enfermarias. Tem uma pergunta aqui que fala sobre causa e projetos. Se a gente deve pedir, até de uma pessoa extremamente querida, mas eu falei que não ia dizer os nomes, né? Eu tenho que dizer o nome de todo mundo. Então, é uma pessoa querida de um projeto lindo, de uma iniciativa só de mulheres e tudo. Mas a pergunta o que é mais relevante, definir o projeto específico para uso do recurso ou podemos pedir apresentando a causa. Na verdade, o projeto, ele tem como objetivo a causa. O que eu quero dizer é que quando você fatia, primeiro, se você disser que você tem um projeto de curto, médio e longo prazo, e esse projeto se compõe construção disso, respiradores, vamos falar do problema da pandemia, máscaras, e outras coisas, toda vez que você fatia aquilo, você tem um leque maior de potenciais doadores, tá certo? Quando nós captamos recursos para aquele centro histórico do Mackenzie, aquele prédio antigo, né, e tudo, nós fatiamos, e fatiamos com iluminação, né? Então nós recebemos os holofotes da Philips, fatiamos com as louças recebemos da Deca, fatiamos com tintas, recebemos da Souvenir, porque tem instituições que têm mais facilidade de doar para certas áreas, porque é inerente dela. Então, ou tem certas pessoas que se identificam mais com a doação. Então, todo projeto, ao final, ele tem como único objetivo captar para a causa. Na verdade, você não vai captar máscaras dentro do projeto, você vai captar máscaras que vão socorrer as pessoas. Você não vai captar para um projeto, né? Uma vez eu estava numa recepção, eu venho da área financeira, então tenho o hábito de ler balanços, né? Tem louco para tudo. E eu estava lendo lá um prospecto da ACD, que falava da construção de um prédio e que falava que eles já tinham não sei quantos milhões e que faltavam tantos. Eu falei, puxa, tem bastante dinheiro no caixa, mas qual é a diferença? Eles não estavam captando recursos para um prédio, eles estavam captando recursos que permitiam atender mais crianças a partir de então. Quer dizer, no final, você não está captando os pedacinhos do projeto, você está captando para, no final, é a causa. Na verdade, o que envolve as pessoas é a causa. E a causa é aquilo que você tem que trazer, ela tem que perspassar todo o seu projeto, né? Não sei se eu respondi bem. Eu quero te dar um outro exemplo também, com um beijo no coração para quem perguntou, uma pessoa muito querida. Eu quero dizer para você o seguinte, quando a pessoa faz uma doação para um determinado item, né, eu sempre me lembro muito do cidadão que, para construir uma igreja, ele doou o dinheiro para uma cruz. Então, a igreja foi construída, um dia ele vai visitar na cidade a igreja, o doador, que doou dinheiro para a cruz. O que ele vai querer ver na igreja? A cruz. Não vai adiantar você dizer, olha,
A Cruz, nós fizemos um negócio mais moderno, compramos os bancos aqui. Não, ele doou dinheiro para a Cruz. E outra, e prestação de contas, né? O que a Júlia está dizendo tem que ter transparência e prestação de contas. As pessoas não lêem relatórios, mas o fato de você apresentar uma prestação de contas, olha, nós recebemos... Tem doadores que não querem se identificar, né? Banco normalmente não gosta de se identificar. Não sei se é por uma questão de anonimato ou se é por uma questão para os outros não pedirem. Mas, de qualquer forma, você tem que respeitar, tá certo? E outra, né, muitas vezes, você não pode contar para os outros, e se você sai da empresa, a Júlia sai da Santa Casa, certo? Infelizmente, não é ético ela procurar os mesmos doadores que doaram para a Santa Casa. Por quê? Porque eles doaram para a Santa Casa, doaram para a Júlia, que estava na Santa Casa. Então, esse cuidado, ética na captação de recursos, são temas, como disse a Márcia, o assunto de captação de recursos é uma ciência, mas eu posso dizer para vocês, é a coisa mais encantadora que existe quando você consegue captar recursos para aquela causa que, no fim, são as pessoas que mais precisam. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, muito instigante, né? Diz o seguinte, no cenário atual, com a interação do ambiente... Não, isso eu não consegui entender direito, mas ele fala da situação dantesca hoje, de desemprego, de contratos, como é que a gente vai pedir recursos para essas pessoas? Eu posso tentar responder, e aí eu abro para vocês também, é o seguinte, eu acho que eu tenho duas formas de fazer. Primeiro, eu posso pedir, sim, né? Porque a pessoa, às vezes, ela está com dificuldades, mas ela pode ajudar com o seu trabalho voluntário ou com uma doação, ou eu posso pedir para os outros ajudar aquele que está precisando. Esse assunto da solidariedade é a coisa melhor do mundo, viu? Então, não há momento, não é porque está numa crise, as pessoas têm motivação para doar, independente se elas estão empregadas, desempregadas, com segurança no seu trabalho ou sem. Posso garantir, né? E às vezes você doar uma máscara, você doar 10 máscaras, doar 20 máscaras, doar uma bolsa, é possível. Você sempre pode, tá certo? Então, não existe tempo. Eu diria que quanto maior a crise, mais a sociedade está predisposta a doar. Mas você tem que ter competência, tem que ter profissionalização, tem que ter cientificidade para poder captar. Senão, vai lá a Santa Casa e capta, vai outro e capta, e eu não consigo captar. É isso aí, Custódio. Eu acho que o que a gente está vendo é que realmente vai ter uma retração econômica e sempre impacta nas doações, né? Então, tem aí estudos, acho que amanhã deve sair um estudo feito pela Mobiliza, que entrevistou aí mais de 2.000 organizações, e vai falar um pouco como que está sendo a perspectiva, né? Eles capturaram como é que as organizações estão vendo essa parte de captação de recursos, as suas receitas, e o que é bem provável, porque já está se falando em uma retração da economia, de que tem uma diminuição, mas ela não vai se extinguir, né? A doação vai continuar acontecendo. E vai ser um ambiente ao mesmo tempo mais desafiador, mas também com maior demanda. A população, a sociedade brasileira vai estar vendo os efeitos da pandemia, vai estar sendo bastante discutido isso, assim a gente espera. E apesar dos desafios do isolamento social ou de como vai ser esse segundo semestre no Brasil de comportamento e conduta das pessoas, mas tem sempre o espaço de se adequar, é o que a gente tem visto, né, com todos esses eventos online que estão sendo feitos. Nós estamos aqui nesse bate-papo online, enfim, migrando para plataformas digitais ou sendo criativo para fazer a captação de recursos de formas diferentes, mas ela vai continuar acontecendo, é isso que você disse. E tem que persistir, tem que insistir, porque não, em momento algum, as organizações se tornaram tão mais necessárias para esse país como agora, num período de pandemia do
pandemia, onde vão surgir essas diferentes demandas, que vai ser uma crise, né, econômica e social que vai impactar nas famílias de periferia, na violência social, enfim, a gente vai ver ainda o que está por vir, mas aí é que se torna mais necessário ainda o nosso trabalho. Então, e mais importante, a figura do captador. Vai ser um ambiente desafiador? Vai, mas por isso que a gente precisa ser profissional, saber como fazer, enfim, e buscar a forma correta de pensar isso. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte, é lá do Pará, tá certo? Que diz o seguinte, estamos com um projeto de telemedicina voltados para populações ribeirinhas, indígenas reassentadas, vítimas de Covid-19, mas não conseguimos financiamento. O que vocês aconselham a gente fazer? Eu quero fazer igual o do motorista do Einstein, tá certo? Que diz que sabia responder, e quando a pergunta foi difícil, ele falou, vou perguntar para o meu motorista, que era o Einstein, responder. Então, vou perguntar para as acadêmicas, aí, a Márcia e a Júlia, ver se dá alguma dica aí tangencial, porque eu acho que é difícil a gente conseguir dar elementos suficientes para vocês que estão na ponta. Mas o que eu quero dizer ao final é que quando vocês conseguirem os recursos, vocês serão heróis anônimos. Vocês se sentirão muito bem. E esse é um trabalho o mais maravilhoso que vocês podem fazer, porque vocês vão conseguir, com a dica nossa ou sem a dica, mas vocês vão conseguir, tá bom? Então, não sei se é isso, vocês estão querendo arrumar recursos para poder ajudar essas populações que estão numa situação dramática. Aí eu quero passar para a Júlia primeiro e depois para a Márcia. Desafio, né? Mas eu acho que é super possível, né? Eu começaria tentando buscar alguma empresa de tecnologia do setor, porque imagina que essa empresa já tem um recurso, né? E o investimento dela vai ser muito menor em CD. Imagina o orgulho para essa empresa e a promoção positiva de imagem para essa empresa em ter apoiado um projeto como esse. Então, a minha recomendação, eu começaria com as empresas que têm a tecnologia, então bate na porta, aciona pelo LinkedIn, busca quem são os líderes, os diretores, né? Começa por as áreas vão desde RH, relações corporativas, relações institucionais. Então, busque as pessoas, mesmo CEOs, gente. Agora, na pandemia, eu acionei alguns pelo LinkedIn e eles foram muito solícitos, me responderam, consegui aquilo que eu precisava. Imagina que desde negociação, de zerar a tarifa das nossas taxas de transação, olha, infinitas coisas. Então, busque os contatos dessas empresas, eu acho que é o primeiro caminho, e eu tenho quase certeza que você vai conseguir com uma delas, mas se ainda assim você não conseguir, tente buscar as empresas que estão sediadas no seu estado, que certamente algum vai perceber a aderência e a importância desse seu projeto. Essa é a minha sugestão. Já estou otimista que você vai conseguir captar. Márcia, você tem alguma sugestão? Eu tenho um comentário e uma sugestão. Quem sabe faz ao vivo, né, Custódio? Está vendo? A Júlia já matou a pau aqui, tá vendo? É isso aí. Eu achei que eu estava passando o abacaxi para ela, já passou. Ela já falou, tá aqui. Ainda deu como receita de bolo, não tem? Ou pelo menos você tem aquela sensação de que você está fazendo, você está perseguindo, você está indo atrás, né? Eu acrescentaria dentro do Estado um outro recorte, né? Você falou uma população específica que é indígena. E toda essa pauta de população ribeirinha e da Amazônia tem recortes de financiadores para ela, né? Aí você está falando talvez um pouco mais com fundações, institutos internacionais, talvez alguns nacionais, mas aí é pesquisar dentro desse recorte também, que eu acho que pode te dar alguns nomes interessantes. Tem uma pergunta aqui, eu queria dividir a pergunta em dois lados. Você falou há pouquinho sobre o ITCMD, mas talvez você pudesse dar uma vírgula de como ele funciona, né? Essa aberração, isso aí é que nós podemos chamar de jabuticaba, só tem no Brasil, só tem no Brasil. Tem uma outra pergunta que fala
Que país possui esse ambiente mais estimulador para doações aconteça? Qual é a grande diferença em relação ao Brasil? O que eu quero dizer é o seguinte: os americanos fazem isso desde 1600. Harvard, essas universidades todas, né, eles tinham captadores profissionais. Yale, né, eles tinham captadores profissionais. E eu tive o privilégio de ter acesso a um livro que fala da filantropia americana. Nossa, essa turma do passado, de captadores de recursos, era uma turma, aprendeu com a vida, aprendeu e tem um ensinamento enorme que está disponível, tá certo? Então, respondendo à sua pergunta, os americanos realmente tiveram princípios norteadores. A filantropia americana, grandes doadores americanos, doaram sem ter nenhum incentivo fiscal, né? Rockefeller foi um grande filantropo. E naquele tempo que ele doava, não tinha nenhum incentivo. Doava por uma questão de imagem, marca, sensibilidade, sei lá o motivador que era, mas doavam. O que acontece é que vários países no mundo foram copiando isso. A Ásia, por exemplo, só dando um exemplo na área da educação, as universidades da Ásia, num congresso internacional que elas fizeram, as pessoas que estavam lá falaram, puxa, mas eu dou para Wharton, dou para Yale, dou para Harvard, por que eu não dou para as universidades da Ásia? E naquele congresso, 1985, se não me engano, ficou definido que para cada $1, um ien, sei lá o que é, né, para cada unidade captada, o Ministério da Educação ia dar outro dólar. E a Ásia já faz isso, a Europa já faz isso, os Estados Unidos já faz isso. E quero dizer mais a vocês, um país que tem uma cultura muito parecida com a nossa, que inclusive tem problemas de corrupção e outras coisas que eles tentam eliminar, que é o México. O México está 20 anos na nossa frente em termos de profissionalismo de captação e estímulos para a doação. Então, eu acho que o Chile, a Argentina, né, eu acho que no Brasil realmente precisa ter uma tremenda de uma mobilização para nós conseguirmos consertar um pouquinho mais. Eu falei do projeto da Lei Rouanet de educação, né? Porque tem uma de cultura. Como é que a pessoa, sem ter educação ou sem ter saúde, pode apreciar projetos incentivados pela Lei Rouanet da Cultura? Tá certo? E outra, né, que eu vou pedir para a Márcia falar um pouquinho, desse absurdo do TCND, né? Você pode comentar as taxas, né? E como funciona, quer dizer, contrário ao que existe ao redor do mundo. No mundo, Nova Zelândia e tudo, há um incentivo do governo para doações. Há incentivo de governo até para doações para igrejas, quanto mais para escolas e projetos desse tipo, né? Então, dá uma palavra sobre esse imposto louco que só tem no Brasil, essa jabuticaba típica brasileira. Ele é um imposto, bom, eu não sou advogada, mas tenho olhado para essa questão por conta da BCR, mas é um imposto estadual e que ele é um imposto antigo, relativamente antigo. Ele surgiu para taxar, então, as transferências aí de heranças e doações, mas doações considerando doações, porque tem quando, né, uma pessoa passa um patrimônio para outro, quando ela morre, seja pela herança, ou doações em vida, que é a transferência, então, desses bens entre privados e privados. E na legislação ela não prevê uma doação de interesse público. E aí é onde nós somos pegados, né? Somos pegos nessa situação. E ele, sendo um imposto estadual, ele foi estabelecido uma alíquota máxima de 8% sobre essa doação. Então, cada estado entende como é a incidência desse imposto. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você tem uma alíquota que foi estabelecida de 4%, acima de um valor, que é em torno de R$70 mil ano. Isso por quem paga é a organização que recebe, então, e é considerado esse valor dentro de um CNPJ ou do CPF de um doador único. E o que acontece? Só que cada estado põe a sua alíquota. Então, alguns estados do Nordeste, se eu não me engano, o Sergipe, por exemplo, começa a incidir a partir de centavos, R$1. E assim, às vezes, a alíquota é diferenciada conforme o valor. Então, é uma loucura em termos de diferenças, né? Você fica pensando as organizações aí
que têm campanhas ou atuações nacionais, como é que elas têm que ver isso, lidar com isso, né? E eles também, às vezes, eles dão essa isenção desse imposto dependendo da área de atuação. Então, o Estado de São Paulo aqui reconhece as organizações, todas elas é bom dizer que têm imunidade tributária, lógico que elas não vão pagar, porque elas têm imunidade, que é um nível acima disso, né? E alguns estados, então, aqui no estado de São Paulo, as que são de direitos humanos, eles reconhecem, dão isenção também, meio ambiente, mas ela todo ano tem que ir lá se apresentar e declarar que ela atua naquela área, fazer um recadastramento, ou seja, é um imposto também muito burocrático. Além de você taxar uma doação de interesse público, ele também é burocrático, ou seja, ele é um desfavor para o setor. E recentemente teve um trabalho muito bonito que foi feito pelo Sustenta OSC, que é um convênio que teve aí entre o GIF e a Fundação Getúlio Vargas de Direito, com recurso da Comunidade Europeia, que fez um estudo aprofundado sobre isso. Eles fizeram um comparativo, Custódio. Eles olharam diversos países. E só existe, além do Brasil, mais 2 que têm esse tipo de imposto sobre doação, que é a Croácia e uma das Coreias. Então, assim, é um absurdo, sabe? Então, é o que você disse, a maior parte dos países incentiva a doação, porque eles entendem que a sociedade civil organizada, que as organizações, elas apoiam o governo na entrega de assistência social, de serviços sociais e do desenvolvimento do país. Aqui no Brasil que a gente tem essa situação anacrônica e absurda de que o governo não entende as organizações como parceiras, e que é um absurdo, né? Tem certas áreas que sim, isso é mais nítido e claro, a área da saúde, da educação, enfim, mas tantas as outras organizações, mas mesmo assim é o que você estava falando do SEBA, você tem um processo burocrático de atingir, que às vezes essas avaliações são equivocadas, enfim. Então, o que precisa ter, de novo, uma simplificação disso, né? Uma revisão, é isso que você falou, uma revisão de todos esses tributos, né? Que é esse absurdo, e depois a gente olhar com mais carinho nessa revolução do incentivo, porque isso realmente dificulta a captação de recursos, o processamento das doações e o engajamento das pessoas para doar. Então, é uma coisa que a gente precisa acabar com esse imposto, é por isso que a BCR está nessa luta e nessa batalha. Agora, durante o Covid, a gente tem monitorado e a gente viu cerca de, acho que tem uma dúzia de projetos de lei aí tentando fazer a isenção até do TCMD, ou seja, quer dizer, é uma coisa que está sendo discutida, mas eles querem fazer só durante o período do Covid. E não faz sentido, tem que ser perene, tem que acabar de vez. Não, a gente não quer mais um band-aid, mas um remendo que eles vão vir oferecendo aí. Então, a discussão está posta, a gente tem instrumento, a gente tem estudos que falam sobre isso, então a gente quer pautar isso com qualidade para ver se a gente consegue acabar com essa aberração mesmo. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para a Júlia, que diz aqui que as Santas Casas são instituições de longa permanência de idosos, sempre receberam ao longo de sua existência doações em bens e dinheiro. E a pergunta é se isso se dava por conta de serem entidades confessionais, isto é, por serem católicas ou por serem espíritas. A pergunta talvez eu pudesse colocar se a confessionalidade garante a doação ou qualquer coisa assim? Então, pode ser que no passado, né, Custódio, nós não temos nenhuma pesquisa que apresente, né, esse dado de ligação com a ligação religiosa, mas a Santa Casa aqui em São Paulo, ocasionalmente, nós ainda recebemos, né, as doações por testamento, independente, hoje ela não né, não tem um vínculo religioso, né? Então, você tem a capelania aqui católica, tem o grupo que vem de evangélicos, não tem um direcionamento, né? Apesar de ter toda a sua história muito ligada à Igreja Católica. Mas nós continuamos, independente disso, recebendo, sim, alguns, não é com a frequência que acontecia no passado, né? Então, boa parte dos bens que a Santa Casa tem hoje e que usa, né, e que tem uma fonte da sua receita por conta da locação ou da venda desses imóveis, veio aí por testamento, mas grande parte são de pessoas que fizeram uso da instituição, não tem herdeiro
e fazem a sua escolha ainda em vida em deixar para a Santa Casa. O ano passado nós tivemos o testamento de uma voluntária, que o grupo que a conheceu nem imaginava que ela tivesse tantas posses, e quando ela faleceu estava em benefício da Santa Casa, né? E ela dizia o quanto a Santa Casa auxiliou a vida dela, e ela viu quanto as pessoas aqui eram beneficiadas. Então, acho que tem também esse mote assistencial que é muito forte ainda, e que ainda faz com que as pessoas deixem, né, os seus bens aí como um legado. Olha, tem uma pergunta aqui também que fala de captação de recursos no entorno, né? E como envolver empresas locais e comunidade e tal. Eu quero aproveitar o gancho e dizer que o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas e o setor filantrópico, confessional ou não, é um enorme setor. Ele emprega 2.300.000 pessoas. É um setor que dá uma contribuição de qualidade. É um setor que procura captar recursos da sociedade para poder ajudar as pessoas que mais precisam. É um setor que fica correndo atrás porque perdeu o SEBAS por causa de 1% e não consegue ajudar as pessoas e não tem um plano B que fala, olha, vou te prorrogar isso aí, você conserta e depois a gente volta a conversar, né? Então, é um setor de superação. E quero dizer que, muitas vezes, as organizações vão procurar, com fundações internacionais, existem sites, inclusive, você paga uma taxa, isso que é Foundation Center. O Foundation Center ele te dá qual é o perfil da fundação, qual é a missão, qual é a visão, para que projetos ela contribui e qual é o patrimônio dela. Então, você pode pegar doações da Fundação Bill Gates. E, lógico, se você pegar um recurso de uma fundação, você vai captar mais, porque as pessoas vão dizer, puxa, se ele conseguiu recursos daquela fundação, é porque ela realmente é muito boa, né? Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, nós investimos um tempo muito grande em captar recursos de organizações distantes de nós, quando nós podemos ter uma grande mobilização local. Quando nós, lá no Mackenzie, fizemos o Dia Mackenzie Voluntário, que hoje deve estar comentando uns 15 anos, né? Tem uma pessoa querida que também está fazendo pergunta aí, que participou de tudo isso, né? Quando nós fizemos isso, 6 horas da manhã, eu fui lá no barzinho ali da rua Maria Antônia, que eu nunca tinha ido, né? Fui lá e estava o seu Manuel. E o seu Manuel falou assim, com aquele sotaque português, eu tenho uma certa credibilidade, porque eu nasci lá, mas não sei imitar tão bem. Ele disse assim, ora, pois, eu também estou ajudando. Essas caixas, tinha umas 4 ou 5 caixas de pãezinhos com sanduíches, e ele disse, usei o meu melhor azeite para os alunos que vão levar isso para as comunidades que precisam. Ele estava ali do lado. E a imprensa local, o jornalzinho do bairro, a mobilização das pessoas, isso cria energia, não energia mística, mas uma energia de trabalho, de envolvimento, né? E você pode usar o borracheiro, a loja, a padaria, né? Isso são forças nas proximidades que nós muitas vezes nos esquecemos. Então, lógico, uma coisa não impede a outra, né? Mas a outra, que são as grandes fundações, você precisa ter projetos muito bem definidos. E quero dar um exemplo também. Uma vez, um testemunho, tem uma revista, um jornalzinho americano, chama de Philanthropy, e uma vez uma mulher de uma organização tinha recebido a doação de uma grande fundação. E, há instantes atrás, eu falei, um amigo de muitos anos perguntou eu vou falar o nome, o Arnaldo, trabalhou comigo, né? Falou sobre agradecimento. E você sabe que aquela senhora, ela recebeu o dinheiro de uma fundação. Sabe o que ela fez? Ela agradeceu o jornal. O jornal, tá certo? O jornal, porque o jornal foi quem publicou que a fundação estaria interessada em projetos e tudo.
E ela, no final, diz o seguinte: mais do que números, mais do que orçamentos, mais do que cal, concreto e areia, eu apresentei a causa. Eu apresentei as crianças e as mulheres sofridas que nos procuram em busca de amparo. Então, tudo aquilo era só a causa. Aquilo tudo era para atender a causa. E, certamente, ela soube trabalhar aquele projeto para aquela fundação porque ela recebeu apoio. Mas ela, além de agradecer a fundação, ela agradeceu o jornal. Esquisito, né? Mas, quando ela agradeceu o jornal, o que o jornal passou a fazer? O The Chronicle, toda edição, ele colocou a carta daquela mulher, certo? Em página inteira, porque ela agradecia ao The Chronicle por estar trabalhando e ajudando as instituições. Gratidão, e gratidão não tem limite, certo? Gratidão é para toda a nossa vida e para todas as pessoas que nos querem bem, que nos ajudam, que apresentam alguém, gratidão. E na captação de recursos é muito importante, porque faz parte dessa coisa bonita que é o agradecimento. Se você souber agradecer, e quero dar mais uma vírgula, se alguém doar R$10, certo? Mas R$10, né? Mas é por uma campanha de alfabetização, certo? Doou R$10. Mas se alguém mandar para ela uma cartinha mal escrita do seu João, dizendo: olha, eu quero agradecer pela contribuição dos seus R$10, porque, graças aos seus R$10, essa instituição pôde comprar as canetas e os lápis nos quais eu estou escrevendo essa carta para te agradecer, porque eu tenho uma nova visão do mundo, porque eu agora sei ler, e quero convidar você para a minha formatura. Vai ser, percebe? Mudou tudo. É a causa falando com a pessoa, não é R$10, não é um recibo, não é nada, certo? São as causas que conquistam as pessoas. E tudo o mais, os argumentos para a captação, o concreto, a areia, as máscaras, os respiradores, são para poder salvar vidas, certo? Isso é que é maravilhoso e isso que é nobre na função de captador. Eu gostaria, se eu sair daqui, né, se nós sairmos daqui, estimulando que mais pessoas se encantem com esse trabalho, né, e que assistam o festival lá da BCR, se filiem a BCR, se capacitem, porque a BCR, só mais essa palavra. Quando nós estivemos em New Orleans, eu acho que nenhum de vocês era nascido ainda, acho que era 2005, sei lá, nós vimos aqui 5.000 pessoas, né? 30 tracks de palestras, centenas de livros falando de captação de saúde, assistência social, educação e cultura. Nós descemos em Marte, sabe que você tem aquela sensação que nós estamos num país estranho? E naquela noite, ou depois do congresso, nós sentamos juntos e falamos: gente, nós temos que levar isso para o Brasil. Por quê? Nós temos que contribuir para que pessoas se capacitem, para que elas captem mais recursos para as suas causas, certo? Por isso que nasceu a BCR. Ela nasceu com uma visão de ajudar o país, de ajudar as pessoas a terem uma profissão que sejam felizes e ajudar as organizações. Então, o que eu quero dizer é de que eu acho que captação de recursos está do nosso lado. Na crise, né? Sem crise, a cultura ou sem cultura. Eu quero também dar uma vírgula. Uma vez eu estive na Universidade George Washington e eles têm 100 e poucos mil ex-alunos no circuito, né? Aí eu falei lá com o captador, o vice-presidente de fundraising, né? Eu falei: puxa, mas no Brasil nós não temos cultura para doar. Ele falou: você acha que aqui, se você não souber pedir e não pedir, você acha que eles vêm aqui te entregar dinheiro? Não, você tem que pedir, acompanhar, saber apresentar, né? Então é isso, é um aprimoramento constante, né? Eu acho que nós temos alguns poucos minutos, o tempo passou rápido, né? Nós estamos aí com 1h25, né? Eu gostaria de pedir para a Júlia, primeiro, e depois a Márcia, dar algumas palavras, uns 3 minutos, para a gente poder fazer o encerramento desse
desse webinar aí. Júlia. Só complementando aí tudo que o Custódio colocou, né? Eu acho que a captação de recursos é uma atividade que requer planejamento, né? Que requer o estabelecimento de metas para que a gente tenha sempre aí um norte, né? Para que a gente não se perca no meio de todas as demandas da organização. E não vamos nos esquecer da comunicação, né? Que é essencial, é o que a Márcia e o Custódio colocaram, né? Se nós não pedimos, se nós não temos essa aderência para a nossa causa, eu acho que a pandemia veio trazer isso, veio trazer, despertar novamente as pessoas para ajudar as causas que estão no seu bairro, as causas que estão fazendo bem, né? Então, eu acho que a gente deve manter isso muito aceso. E para isso, vamos ser transparentes, vamos mostrar o impacto, como o Custódio bem colocou, das máscaras, né? Que não são máscaras, né? Você está ajudando a salvar vidas, você está defendendo a vida daquele profissional que está na linha de frente para que ele faça o melhor atendimento. Nós aqui, durante a pandemia, utilizamos os nossos profissionais da higiene e limpeza nas comunicações, todo o pessoal de enfermagem. Então, a gente tentou, assim, passar por todos os grupos para privilegiar e para mostrar que toda doação tem uma importância tremenda para todos esses nossos profissionais, né? E complementando com a imprensa, né? Que a imprensa desempenhou aqui para a gente um papel muito importante. Então, semanalmente, nós construíamos releases, enviávamos esses releases para a imprensa. Então, toda semana nós tínhamos pauta da Santa Casa. Desde o início da pandemia, nós não ficamos nem uma semana sem uma inserção na imprensa, para mostrar para a sociedade, para mostrar para as pessoas a importância do seu trabalho. Acho que eu encerro com esse recado final e fico aí à disposição de todos. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma hora muito agradável estar aqui com vocês. Obrigado. Márcia. Bom, Custódio, também agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz de debater esse tema. Na verdade, eu fico muito feliz de servir essa causa da captação de recursos. Eu tenho admiração profunda por o profissional de captação de recursos, esse ser humano resiliente, entusiasta, que faz a conexão entre a organização, essas causas preciosas que tem e a sociedade, né? Que traz o recurso, que leva a voz da causa para fora e traz o recurso tão fundamental para conseguir fazer esses serviços que tem. Eu tenho admiração profunda por todos os profissionais, pelo trabalho que você faz, Custódio, pelo trabalho que a Júlia faz, por todos esses que estão assistindo, que é fundamental para o nosso setor. Então, a minha mensagem agora é, como a Júlia disse, primeiro, vamos nos cuidar de nós mesmos para poder cuidar das organizações, ou seja, vão ser momentos difíceis, né? Todos nós estamos trabalhando em situações adversas, vamos cuidar da nossa saúde física e mental e emocional, mas o trabalho, o desafio, ele é bom, apaixonante e grande, e vocês, todas as pessoas que se propõem a trazer recursos para as organizações, eles são pessoas diferenciadas, que realmente têm esse perfil de personalidade, de dedicação, de trabalho, de aguerrido, resiliente, enfim. Eu desejo sorte a todo mundo, que é um momento de realmente repensar suas estratégias, ser mais tático, operacional, botar no papel todas as ações e, se tiver precisando necessidade de trocar uma ideia, entre em contato com a BCR, vá no festival, tem aí, acho que foi divulgado o link para fazer inscrição, vem fazer parte da comunidade da BCR, que você vai encontrar os seus pares, e vai poder trocar muita ideia, figurinha e realmente melhorar a sua performance na captação de recursos. Enfim, obrigado por participar desse bate-papo, foi muito, muito gostoso. Bem, eu que agradeço. Eu quero dizer que no dia 30 nós teremos um seminário, um webinar sobre governança corporativa para instituições filantrópicas, né? Quem estará participando é o Palma, que ele é o chairman, é o presidente do conselho do CIE, é uma das maiores, ou a maior ONG do Brasil,
e é filantrópica, é uma instituição referencial, tem uma bela de uma governança, e também o Wilson Carnevale, que é meu colega de conselho e conselheiro independente, professor do IBGC, o Palma é professor também da Fundação Getúlio Vargas. Está sendo concluído, né, que com esse assunto da pandemia tudo mudou. É um curso de governança da Universidade Corporativa do FONIF, em parceria com o IBGC. E nós vamos ter também outros cursos, não só os webinars, né? Nós vamos ter cursos um pouquinho mais para frente, porque nós achamos que agora os webinars são mais rápidos, mais pontuais, mais eficientes no compartilhamento do conhecimento. Então, eu quero, com isso, agradecer a todos e a todas que prestigiaram o evento. Quero pedir desculpas àquelas perguntas que nós não respondemos ou que respondemos tangencialmente, porque o tempo, como eu disse no início, é insuficiente. Então, um grande abraço para vocês e que Deus abençoe a todos e todas aí nesse período tão difícil da vida da gente aí. Um grande abraço, viu? Obrigado. Óbvio é tudo aquilo que é fácil de entender, que é incontestável. Mesmo o que é incontestável precisa ser lembrado de vez em quando. Esse vídeo foi feito para lembrar você do óbvio. Isto é um cão. A Itália é um país da Europa. Faz frio no Polo Sul. Michael Jordan é um homem alto. Instituições filantrópicas colaboram no desenvolvimento social. Todas essas afirmações são óbvias, mas uma delas precisa ser melhor entendida, lembrada e preservada. Filantropia vem do grego e significa amor à humanidade. A melhor maneira de valorizar o ser humano é assegurar o seu direito à educação, saúde e assistência social. E é isso que as instituições filantrópicas fazem em parceria com o Estado. Por sinal, as primeiras escolas e o primeiro hospital do Brasil, a Santa Casa de Santos, foram fundados por instituições filantrópicas. Elas foram pioneiras na formulação e execução das políticas públicas desde o descobrimento. Até hoje, as instituições colaboram ativamente com o Estado e são fundamentais para o atendimento da população no ensino, nos hospitais e entidades de assistência. Certamente você ou alguém da sua família já foi beneficiário de uma filantrópica, mesmo sem saber disso. Em reconhecimento, a Constituição criou imunidade tributária, viabilizando a continuidade das instituições. Óbvio e justo, certo? Infelizmente, não para todos. A incompreensão sobre o papel da filantropia levantou questionamentos e trouxe inseguranças jurídicas. Com a atuação descentralizada, ninguém representava as filantrópicas no governo. Eis que em 2013 surge o FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, formado por mantenedoras de instituições filantrópicas da educação, saúde e assistência social. O FONIF existe para que o óbvio não fique oculto. O FONIF existe para preservar a dignidade dos brasileiros. O FONIF existe para lembrar você que todo cidadão deve ter acesso às políticas públicas e ser bem cuidado. Agora, quem precisa cuidar do FONIF é você, entendendo o assunto, apoiando a causa e juntando suas forças. Venha se juntar ao FONIF para cuidar do que é óbvio.